Essa semana tem sido uma semana bem complicada para nós brasileiros, né? Fora a questão dessa quarentena, ainda temos vivido dias difíceis, questão de desgoverno, principalmente diante de um governo que muitos colocavam há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, quase como sendo um governo messiânico, como sendo um governo de homens santos, de homens comprometidos com Deus, de homens de integridade ilibada, né? E a gente, desde aquela época, já falávamos, olha, as coisas não são bem assim. Por quê? A palavra de Deus nos deixa claro que há inerente no homem uma malignidade. Nós falamos bastante sobre isso na quinta-feira. Há uma malignidade por causa da nossa natureza. E muitas vezes nós não percebemos e nos distraímos com coisas que nos tiram o foco daquilo que realmente é de valor e necessário na nossa vida. Nós passamos, ainda comentava hoje cedo com a Vera, enquanto tomávamos café da manhã, não é o primeiro governo que nós vemos entrar em crise. Já vivemos outros governos durante da nossa jornada e há uma reprodução. Me lembro de uma música do Chico Buarque que falava assim, né? Olha, eu quero te dizer que a coisa aqui tá feia. O João Alexandre, na década de 90, década de 80, final de 80, 90, ele compôs um louvor fantástico, que ele falava como será o futuro do nosso país. E é fantástica essa música, se você puder, baixe na internet, vá no YouTube, certamente você vai encontrar lá, João Alexandre, Meu Brasil, se não me engano, o Brasil, olha para cima, uma esperança. E a nossa esperança no final, muitos acabam colocando as esperanças nos homens, nos governos, na economia, nas saídas, mas nós que somos cristãos, em que nós colocamos a nossa esperança? Em que nós confiamos? O que valida a nossa fé? O que podemos esperar do futuro? Independente do governo, independente de se o governo é de direita, de esquerda, de centro, se são homens que professam fé em Deus, mesmo de uma forma distorcida, se são homens realmente de fé ou se são verdadeiros ateus. Independente de quem esteja no governo, na direção do governo humano, nós que somos cristãos, nós temos um desafio diante de nós. De entendermos não só o nosso papel, mas entendermos a posição que Deus tem nos dado na sociedade que nós vivemos, para podermos viver na dimensão que Deus espera que nós vivamos. Não confiado no homem, não confiado no poder terreno, não confiado no caráter daqueles que estão à frente da nação, mas sim confiados no cuidado de um Deus que supre as nossas necessidades. Supre os nossos alentos de coração, que independente do que passe, do que aconteça, de como as coisas vão se conduzir, Ele estará à frente. Mas nós vemos que no meio do povo de Deus, nas nossas vidas, nós corremos um risco. O risco de nos perdermos nessa jornada. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa provisão. Ainda essa semana a Vera compartilhava comigo de uma de suas devocionais que ela fazia do Salmo 78. E nesse Salmo, ali Asaf, ele vai fazendo várias recordações, ele vai trazendo como que chamando o povo a seguinte atenção: olha, cantem para os seus filhos, anunciem para os seus filhos, mostrem para a próxima geração as coisas que vão acontecer. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre a provisão de Deus, sobre a certeza da provisão de Deus e os desafios que isso trazem. E porque Deus, em vários momentos do Velho Testamento, na história do seu povo, ele teve que tratar de forma severa com o povo de Israel. E eu quero tratar com vocês hoje um dos episódios que é muito conhecido. Está em o livro de Números, capítulo de número 11. Livro de Números, capítulo de número 11. O povo de Israel ele está numa jornada. Ele sai do Egito depois que Deus se manifesta por meio de Moisés ali, mandando as 10 pragas. Eles saem do Egito e são conduzidos até o Monte Sinai. O capítulo 11 é propriamente imediato. É um momento imediato a saída do povo de Israel do Monte Sinai. Depois que eles saem do Egito, eles caminham até o Monte Sinai, onde Deus vai se manifestar ao povo por meio de raios, trovões, o monte treme e Deus se manifesta, Deus fala de cima do monte,
o povo ouve Deus falando, Moisés sobe ao monte, Deus dá as leis, aquele processo de Moisés desce, vê o povo adorando bezerro de ouro, daí toda a indignação de Deus, a indignação de Moisés, daí Moisés sobe no monte novamente, Deus dá novamente escreve nas tábuas novamente a lei, e Moisés desce do monte, apresenta a lei de Deus para o povo. Então nesse processo se passa 2 anos, da saída do Egito até o capítulo 11, propriamente até o capítulo 11 de Números. E quando nós chegamos nesse episódio, nós vemos que o povo, diante de tudo isso, o povo viu as 10 pragas, o povo passou pelo deserto, o povo teve suprida a sua necessidade, passando o deserto, Deus mata os exércitos de Faraó que perseguiam, fechando o mar sobre eles. No capítulo 15, se eu não me engano, de Êxodo, se você quiser ir lá comigo, você vai ver que o povo de Israel se vê, depois de 15 dias de saída do Egito, eles se veem diante de um problema logístico, lógico. Aquele povo era uma população, haviam 600 mil homens propriamente, homens acima de 20 anos, abaixo de 60 mil homens, 600 mil homens. E aquele povo sai do Egito com suas famílias. Consequentemente, talvez havia no povo de Israel mais de 2 milhões de pessoas, um pouco mais. E 15 dias após eles saírem, no capítulo 16, o capítulo 15 fala sobre o cântico de Moisés. Mas no capítulo 15 ainda, o povo de Israel chega numa determinada região do deserto de Sur, onde eles vão chegar o quê? Numa fonte que está contaminada por veneno, está envenenada. Deus proveu os recursos para que a água se torne saudável. E quando chega no capítulo 16, o povo de Israel se vê diante desse problema logístico, que é o quê? Partiram, verso 1, capítulo 16 de Êxodo. Depois nós vamos em Números, capítulo 11, porque os dois textos estão muito intimamente ligados. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois de saírem da terra do Egito. Ou seja, na verdade 15 dias do 2º mês, estão 30 dias, 45 dias depois. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Murmuração. Essa palavra, a partir desse momento, vai ser constantemente apresentada. Na verdade, nos livros de Gênesis, no livro de Êxodo e no livro de Números, principalmente os dois, que tratam da jornada do povo de Israel durante a saída do Egito até a chegada de Canaã, que são 40 anos, o povo de Israel vai murmurar contra Deus 10 vezes. 10 vezes o povo de Israel vai murmurar. Murmuração. E a murmuração é a seguinte: murmurou contra Moisés e Arão no deserto, e disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para nos matardes de fome e também matardes a esta multidão. Ou seja, o povo de Israel sai do Egito. O povo de Israel sai do Egito, é liberto com mão forte. O povo do Egito se vê diante do exército de Faraó. Deus livra do povo de Israel do Egito, livra o povo de Israel do exército de Faraó, livra o povo de Israel de morrer diante do Mar Vermelho. Eles atravessam o mar, Deus os livra de morrer afogado no mar. Deus é uma constante prova do seu livramento, da sua provisão, do seu cuidado. Mas o povo que caminha com Deus não consegue ver em Deus uma integridade do caráter e do propósito de Deus. E eles começam, a murmuração é uma forma de oração. Porque a murmuração é apresentar a Deus aquilo que vai no seu coração. Não é isso que você aprende que é oração? Só que esta motivação que levava essas pessoas a apresentarem essas angústias diante de Deus, não era no sentido: Deus, estou apresentando a ti uma oração porque eu sei que tu podes responder. Não, Deus, eu estou apresentando esta oração a ti porque eu sei que o que o Senhor está fazendo não casa muito com o que eu desejo. Se você for comigo no Salmo de número 78, veja o que diz lá o Salmo. Salmo 78, olha o que diz o verso 18 do capítulo 78. Do Salmo 78. Tentaram a Deus nos seus corações, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Ou seja, eles não pediam
o suprimento, eles não pediam o necessário, eles não pediam aquilo que Deus que tinha para eles, na confiança que eles tinham de Deus. Eles pediam o quê? Aquilo que era do seu próprio interesse. Ou seja, a murmuração, o princípio da murmuração parte de pedir a Deus não aquilo que Deus quer de nós. Pedir para Deus não aquilo que Deus quer para nós. Pedir para Deus não aquilo que Deus tem planejado para nós. Mas pedir para Deus aquilo que nós queremos para nós. Porque a nossa vontade, o nosso desejo, nosso anseio, nossa ansiedade e nossa necessidade, segundo os nossos olhos, é mais importante do que as nossas necessidades, segundo os olhos de Deus. E quando nós chegamos lá em Êxodo 16, nós vemos justamente isso. Quem nos dera tivéssemos morrido lá, à beira do fogão. Quem nos desse, o Senhor tivesse nos permitido morrer numa situação de calmaria com fartura. Porque se ele tivesse nos matado lá, nós não teríamos passado pelo Mar Vermelho, não teríamos caminhado, não estaríamos nesse deserto, não teríamos passado por todas essas provações. E veja, isso daqui são 30 dias, um pouco mais de 30 dias depois de saída do povo de Israel do Egito. Não são 10 anos, não são 20 anos, não são 30 anos. 30 dias após o povo sair do Egito e de ver todos esses milagres, surge uma necessidade. Uma necessidade que não era premente, porque eles saíram com muitas provisões do Egito. Mas de repente eles começam a dizer, olha, nós lembramos daquele período e Deus, pelo que parece, tem más intenções conosco, porque Ele quer nos matar. Ele não quer nos salvar, Ele não quer nos livrar, Ele só trouxe aqui a gente por capricho. Ele é um Deus caprichoso, Ele é um Deus que não se preocupa com a gente, Deus está preocupado somente com os interesses dEle. E nos interesses de Deus não passa o nosso bem-estar, não passa os nossos interesses. Por quê? Porque aqui a gente tem que caminhar, a gente tem que estar no deserto, a gente tem que estar longe do conforto das nossas casas e temos que estar longe da provisão daquilo que tínhamos no Egito. No Egito também é deserto, viu? Egito era uma região extremamente árida, era uma região seca, era uma região, digamos assim, embora eles morassem numa terra do crescente fértil do delta do Nilo, aquele povo vivia numa região de calor escaldante. Numa região, eles trabalhavam como escravos sol a sol, dia a dia. Não havia ninguém com guarda-chuvinha sobre eles para protegê-los das agruras do sol, enquanto eles construíam os monumentos do Egito. Então, o que acontece? O povo de Israel, aqui eles começam a ter uma distorção, e essa distorção vai se repetir 10 vezes no livro de Êxodo e no livro de Números. Em Deuteronômio, Moisés vai relembrar de todas elas, mas propriamente essas 10 murmurações acontecem aqui. E Deus fala, eu ouvi as vossas murmurações. As vossas murmurações chegaram aos meus ouvidos. E lá no Salmo 78 diz, olha, por quê? Porque vocês na verdade não conseguem atinar a sua vontade com a minha vontade. O que é necessário segundo a minha ótica e o que é necessário segundo a tua ótica. O que vocês querem para vocês não condiz com o que eu quero para vocês. Na verdade, o que eu quero para vocês é irrelevante para vocês. Porque vocês só estão preocupados com seus umbigos, com as suas necessidades prementes, com aquilo que está diante dos nossos olhos. Então eles falam aqui, olha, nós estamos fartos, Deus, nós estamos cansados, poxa vida. Seria melhor o Senhor ter nos matado, porque nessa situação nós vamos morrer. Espera aí, Deus não é um Deus caprichoso. Deus não é um Deus temerário. Deus não é um Deus irresponsável. Deus é um Deus que tem um plano, trabalha segundo o seu plano, o seu propósito, Deus de toda sabedoria, de todo conhecimento, de toda a dimensão da estrutura que ele quer construir de um relacionamento com o seu povo, um relacionamento de amor, de confiança, de respeito. E veja o que ele vai dizendo no texto. Ele fala sobre a provisão do pão e na sequência ele diz, olha, veja o que diz o verso de número 5. Dar-se-á que ao sexto dia pegarão o que colherem, serão 2 tantos a colher em cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois que somos nós para que murmureis contra nós? Moisés falando, quem somos eu e Arão? Prosseguiu Moisés, será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações,
que vos queixais contra ele, pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Moisés está deixando claro, o povo chega para Moisés e fala, a gente não tem pão, a gente não tem comida. E Deus fala, Deus vai mostrar a sua glória. Eu quero deixar bem clara essa palavra contigo nessa manhã. Independente da forma como o Brasil, como o mundo, como as condições vierem hoje, ou no futuro, em qualquer momento do futuro, na idade que você está, ou na idade que você estará no futuro, independente, Deus é o Deus que proverá todas as nossas necessidades, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe como Ele está nos conduzindo nessa transição da terra para o céu, porque é nessa transição que nós estamos. O povo de Israel estava numa transição do Egito para a terra prometida de Canaã. Nós estamos numa transição da terra para o céu. E Deus é fiel conosco, nunca se esqueça disso. E uma das coisas interessantes, que quando Deus te chama para uma jornada com Ele, olha o que diz o verso de número, no verso número 5, verso 6. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor. Ou seja, Deus dará provas de que a mão dele é sobre a tua vida e que ele tem te conduzido nesta vida e te conduzirá para o céu. Isso será feito à tarde, de manhã, no final do dia, entre a noite. Entre a noite, é interessante isso, que o período mais difícil em qualquer jornada é a noite. É quando o sol se põe, é quando as trevas caem, é quando o medo nos cerca. Ele diz, de tarde, antes que venha a noite, Deus, diz o texto, Ele mostrará que é Ele que te tirou do Egito. E quando a noite terminar, Ele mostrará, de manhã, vereis a glória do Senhor. Deus se manifestará. A noite simplesmente é um período entre a prova do cuidado de Deus que te livra e a manifestação do poder de Deus que te salva. Esta é a noite. A noite é meramente um período entre a manifestação de Deus. E Deus já tem a manifestação dele presente, prevista, planejada para a tua vida, antes que venha a noite. E depois que a noite passar, a manifestação de Deus também estará sobre a tua vida. É interessante que isso se dá o quê? 30 dias, 45 dias depois que o povo de Israel saiu do Egito. Mas quando nós chegamos em Números, que é justamente o capítulo que eu quero chamar a tua atenção, lá em Números capítulo 11, o povo de Israel então caminhou 2 anos, chegou ao Monte Sinai, Deus se manifesta e agora o povo está definitivamente, o tabernáculo está construído, as peças do tabernáculo está tudo pronto, as vestes sacerdotais, a lei é dada, os rituais são transmitidos e o povo então agora sai em direção à sua terra, sai em direção à terra de Canaã para tomar posse daquilo que Deus tem para eles. E o que acontece? Na jornada, o problema, entenda, nunca está com Deus. O problema sempre está do lado de cá. E olha o que acontece no capítulo 11. Queixou-se o povo a Deus. É um outro momento de murmuração. Murmuraram aos 45 dias, aos 30 dias. Murmuram agora 2 anos depois. E qual é a murmuração? Deixou o povo, queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Oração. O povo falando aos ouvidos de Deus. O povo compartilhando aos ouvidos de Deus, dizendo a Deus o que vai no seu coração, derramando a sua necessidade, o seu anseio diante de Deus. Isso é aquilo que nós chamamos de oração. Já ouviu essa frase? Já ouviu sobre isso? Derrama o teu coração diante de Deus, irmãos. Põe a tua petição diante de Deus. E olha que interessante o que o texto vai dizer. Queixou-se o povo, ouvindo o Senhor, e acendeu-se-lhe a ira, e o fogo ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. De repente, no meio daquela murmuração, em vez de vir o socorro, em vez de vir a salvação, em vez de vir o que eles esperavam, veio o quê? Um fogo que começa pelas bordas do acampamento e começa a matar as pessoas e consumir as pessoas, porque Deus se irrita, Deus se ira contra aquela murmuração. Porque já faz 2 anos que Deus tem mandado todos os dias o maná. Faz 2 anos que Deus tem providenciado para aquele povo água abundante, fontes inesgotáveis de água no deserto. Porque a rocha vai à frente e Deus promove toda a provisão que aquele povo precisa. E aqui o povo começa aos ouvidos de Deus murmurar. E aqui nós temos que tomar cuidado. Quando a nossa oração
deixa de ser oração e se torna murmuração. Esse é um dos pontos que eu gostaria de abordar com você hoje. Porque hoje se fala muito sobre oração, se fala muito sobre orarmos, sobre pedirmos, sobre fazermos campanhas, sobre jejuarmos, sobre clamarmos a Deus pelas nossas necessidades. Quando que o nosso clamor deixa de ser clamor e se torna murmuração? Quando que a nossa oração deixa de ser oração e se torna murmuração? E aqui o povo, ele começa a clamar e se torna murmuração por quê? O povo de Israel murmura lá porque nós não temos pão. Deus supre a necessidade e fala, a partir de agora, eles não tinham pão. Até aquele momento eles estavam vivendo dos restos do Egito, lá no capítulo 16 de Êxodo. Mas aqui, lá então eles não tinham provisão mais porque havia acabado o que eles haviam trazido do Egito. Então Deus começaria uma nova etapa, então a murmuração ali é porque Deus, nós não sabemos, era melhor ter morrido na comodidade do Egito. Porque lá nós tínhamos fartura e Deus então proveu o quê? Proveu maná, proveu codornizes. Lá naquele texto, o que vai acontecer na sequência do capítulo 16? De manhã, à tardezinha, quando Deus diz, olha, à tarde soprou um grande vento e trouxe codornizes e o acampamento ficou cheio de codornizes. Você pode ler lá depois. E o povo comeu codornizes. E de manhã, o povo pela primeira vez recebeu dos céus o maná. E eles colheram o maná, suprindo as suas necessidades. O que é interessante é que aqui novamente nós vemos o povo na mesma situação logística. Senhor, falta comida, Deus. Falta comida, mas eu já estou dando maná dos céus para vocês faz 2 anos. Todos os dias, 6 dias da semana, excetuando o 7º dia. No 7º dia, vocês não têm pão. Por quê? Porque vocês pegaram o necessário no 6º dia, para 2 dias. Vocês no 6º dia pegam comida para o 6º e para o 7º, e no 7º dia não haverá o pão. E sabe o que você vai descobrir lá no capítulo número 16 de Êxodo? Que Deus manda o maná, e ele fala assim, olha, eu quero que vocês... vamos lá, tá? Fica melhor lermos do que explicarmos, meramente por palavras. Vamos voltar lá. Se você vai no capítulo 16 de Êxodo, olha que narrativa fantástica. Deus diz claramente o seguinte, verso 4 e 5. Então disse o Senhor a Moisés, eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, a própria provisão de Deus era uma forma de ver se o povo honraria a Deus depois da provisão dada. E ele diz assim, dar-se-á o 6º dia, prepararão o que colherem, e será 2 tantos o que colhem a cada dia. Ou seja, 6 dias vocês colhem, mas no 6º dia vocês pegam o dobro. Daí você vai no capítulo de número 15, na sequência, no verso de número 11. E disse o Senhor a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. E dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial, e quando se evaporou o orvalho que caía na superfície do deserto, restava como uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como uma geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disto, cada um segundo o que puder comer. Um homer seria em torno de 2 litros, 2 quilos. Então ele fala assim, olha, cada um de vocês vai poder comer 2 quilos disso por dia. Você pode ir e comer. E é fantástica a narrativa, porque olha só que preciosidade de detalhes. Vocês vão fazer o quê? Vendo os filhos de Israel, o que é isso? Eis que o Senhor vos ordenou, colhei cada um segundo o que pode comer. Segundo o que pode comer. Tá? Preste atenção. Um homem por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. A medida era 2 homens, mas eles foram obedientes a Deus, foram lá e colheram. 2 homens, uns colheram mais,
outros colheram menos. E olha que interessante. Ninguém, porém, quando medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um que podia comer. Ou seja, se alguém pegou um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, não sobrava no final do dia. Ou seja, se eu peguei 2,5 kg, se eu peguei 3 quilos na ideia de comer hoje, chegava no fim do dia, aquilo acabava. Aquilo sumia, aquilo terminava, ou seja, aquilo que era posto, a pessoa pegava menos, ele comia e aquilo lhe era suficiente. Aquele que pegava mais, ele comia, aquilo lhe era suficiente. E se sobrasse um pouco, aquilo simplesmente deixava de existir. Agora veja só que interessante. Assim fizeram os filhos de Israel e colheram uns mais e outros. Porém, medido com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois escolheram cada um quanto podia. E disse Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Ou seja, os que deixaram para a manhã seguinte não é porque comeram, pegaram meramente porque eu acho que eu não vou comer só 2 quilos disso aqui, eu vou comer 3. Certo? Eles pegaram no sentido assim, nós temos que pegar mais porque amanhã nós não sabemos se Deus será fiel e cumprirá a sua palavra. Nós não sabemos se Deus honrará o seu compromisso conosco e permitirá que amanhã haja maná novamente. E olha o que aconteceu. E eles não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Ou seja, a murmuração do povo de Israel sempre circulava na seguinte esfera: não podemos confiar em Deus. Deus não sabe o que está fazendo. Deus está alheio à minha necessidade. Deus não sabe do meu problema. O que é pior, Deus não está cuidando bem de mim. Deus não está cuidando bem de mim. E aqueles vão, pegam a mais, deixam para o dia seguinte, cria bicho. Daí chega no 6º dia, o que acontece? Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 homens para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés, e respondeu: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, santo sábado do Senhor, o que quiser descozer no forno, cozeio, o que quiser descozer na água, cozeio, em água, e tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte, e guardando-no pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, não cheirou mal e nem deu bichos. Não era curioso isso? O que os homens guardavam na intenção de precaver-se da incompetência de Deus de suprir a sua necessidade, criava bicho. Quando os homens guardavam aquilo na provisão de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nem cheirava mal, nem criava bicho. Mas olha que interessante, então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor, hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá o maná. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Ou seja, o povo tinha uma dificuldade tremenda em entender que a direção de Deus era o melhor caminho para eles, apesar de todos os sinais que Deus estava dando. Então no 6º dia, no primeiro dia eles colheram demais, a comida estragou. No 6º dia era para colher a mais, eles não colheram, porque eles esperavam que no dia seguinte houvesse o maná, e Deus disse: não haverá maná no 7º dia. Por quê? Porque Deus provê para você o necessário enquanto você descansa nas promessas e nos propósitos de Deus. Deus cumprirá. Jesus ele traz bem isso lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele diz: não andeis ansiosos com respeito a coisa alguma. Deus sabe da sua necessidade, Ele vos proverá o necessário. Basta cada dia o seu mal. Você não tem que se preocupar com amanhã, você tem que se preocupar com hoje. Você não tem que se preocupar com como será a vida amanhã. Você tem que se preocupar que você esteja em comunhão com Deus hoje, porque o Deus de paz, que te ama em Cristo Jesus, suprirá a tua necessidade hoje. Não seja como este povo que murmurava porque tinha medo do futuro, porque fazia da sua oração um murmúrio, um lamento, uma crítica velada a Deus,
Porque não posso confiar, porque amanhã não haverá pão, amanhã não haverá comida, amanhã não haverá recurso. Eu não sei como será o amanhã. Como na música do João Alexandre, como será o futuro? Eu não sei como será o futuro, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus, assim como o seu. Confia nesse Deus, Ele vai suprir a tua necessidade. Pastor, mas vem crise. Que venha a crise. Deus não é afetado pelas crises dos homens. E se estamos nele, Ele é o nosso sábado, descansando nele, Ele trará a provisão para a tua vida e dará o necessário para que você suporte esse dia, mesmo que neste dia que você está descansando na esperança em Deus, não haja maná. Ele proverá o necessário para que você passe por esse dia e no dia seguinte, Deus proverá o necessário para essa nova semana, dia após dia, um dia de cada vez. Agora deu para entender o contexto? Isso fazia o que? 30, 45 dias que eles haviam saído do Egito. Então quando nós chegamos em Números, capítulo 11, nós vemos justamente o que? Essa mesma proporção. O povo de Israel começa a reclamar. Reclamar do quê? Não temos pão. Ou não temos o quê? Vamos lá. Queixou-se o povo, capítulo 11, verso 1. Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera contra eles. E o populacho aqui era um povo que havia saído do Egito, mas o Egito não havia saído do coração deles. O povo era aquele povo do Egito que saiu do Egito, mas vivia com aquele saudosismo. Ah, que saudade! Saudade do quê? O populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas do Egito. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera comer carne? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. A única coisa que tem para comer é maná. Eu não aguento mais maná, faz 2 anos comendo maná. O propósito é: agora a jornada é curta, agora a jornada é menor, agora vocês não têm que parar 2 anos no percurso, agora é ir até a terra de Canaã. Capítulo 11, vocês vê que logo na sequência, no capítulo 12 eles chegam em Canaã. É pouco mais de 1 ano, nem 1 ano eles chegam, propriamente 2 anos e meio, 3 anos eles chegam na terra de Canaã. Eles só teriam mais alguns meses. Entenda, essa murmuração não é depois de 40 anos de deserto. Não é depois de 40 anos de privação, é depois de 2 anos. Eles estão reclamando, dizendo: temos saudades do Egito, ou seja, vimos os milagres de Deus, as pragas, vimos o livramento de Deus, vimos a Páscoa do Senhor, que nos livrou os nossos primogênitos, vimos o livramento de Deus na terra do Egito, da saída pelo Mar Vermelho, vimos a provisão de Deus que transformou a água venenosa em doce, vimos a provisão de Deus por meio das codornizes, vimos a provisão de Deus por meio do maná. Deus tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos assistido. Deus manifestou a sua glória no Monte Sinai, vimos os seus sinais, vimos a glória de Deus de várias formas e de várias maneiras, mas nós temos saudade do Egito. Ou seja, tudo que Deus havia feito não era suficiente. E essa é uma das tendências que nós temos na nossa vida, que nós temos no nosso coração. Por isso, quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, porque nós vivemos num mundo de constante insatisfação. O homem, em busca da sua felicidade, vivemos numa sociedade que vive em torno de ser feliz, o homem vive uma constante vida de insatisfação. Os homens não estão satisfeitos com as famílias que têm, procuram um relacionamento extraconjugal. As mulheres não estão satisfeitas com o relacionamento que têm, procuram um relacionamento extraconjugal. Os filhos não estão contentes com seus pais, os pais não estão contentes com seus filhos. Os pais abandonam os filhos abandonam os pais. As famílias são disfuncionais.
Por quê? Porque é mais fácil as coisas lá de fora. Ah, eu tenho carro, mas o carro não é bom. Não tenho carro, mas não é bom. Não ter carro, eu quero ter carro. Ah, eu tenho carro, agora o carro que eu tenho não é bom. Eu quero ter um carro melhor. Não, eu tenho uma casa. Não, mas eu não tenho casa. Eu gostaria de ter uma casa. Agora eu tenho casa. Não, mas a minha casa não é boa. O homem nunca está satisfeito. Eu tenho emprego, mas eu queria um emprego melhor. Aí eu ganho X, mas eu gostaria de ganhar 2X. O homem vive uma constante satisfação. Uma constante insatisfação, uma inconstante frustração diante do que tem, porque o que ele tem nunca tem valor, os seus olhos sempre estão naquilo que ele não tem. E o povo de Israel está nessa comoção, o povo de Israel está nessa situação. Olha, eu tenho isso hoje, com todas essas glórias, com todas essas manifestações, mas eu não tenho o peixe que eu comia de graça. O alho que eu comia de graça, o melão. É interessante que não era de graça. Sempre que eu vejo esse texto eu cito isso. Não era de graça. Eles eram escravos. O preço dessa comida que não comiam em fartura, comiam de forma racionada, porque eram escravos. Este povo que vivia naquela situação de contenção, comia aquilo porque era escravo. Seus cadáveres não eram sepultados com a dignidade dos cadáveres egípcios. O seu trabalho não era recompensado com a dignidade do trabalho dos egípcios. Eles não tinham dignidade, eles não tinham respeito, eles não eram respeitados nem como povo, nem como nação, e muito menos como gente. Mas para eles, passado 2 anos, eles olham com aquele saudosismo e dizem: comíamos de graça. Não, o preço era muito alto. Era a sua liberdade, eram as suas vidas, a vida dos seus filhos. Os seus filhos não tinham previsão de serem sacerdotes no Egito, de serem doutores no Egito, de serem governantes no Egito. Os seus filhos nasciam para ser escravos, oprimidos, debaixo do látego, debaixo do chicote dos seus feitores, dos seus opressores. E para eles viam aquilo como... O que diz o texto? Saudade dos peixes que comíamos de graça. Esqueciam o alto preço que eles pagavam. E agora simplesmente eles só tinham que fazer uma coisa, sabe o quê? Andar. Basicamente, o trabalho do povo de Israel aqui era andar. Andar. Haveria conflitos? Sim, conflitos, como houve. Mas os conflitos que houveram, Deus manifestou a sua glória. E aquele povo, no meio dos conflitos, pôde ver o milagre e o livramento de Deus a cada batalha, a cada conflito, a cada povo que eles subjugavam. Então o povo de Israel vem nessa condição. E ele diz agora, verso 6, agora porém, seca-nos a alma em nenhuma coisa se não temos este maná. Era um maná como uma semente de coentro, com a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e colhia, e em moinhos o moía. E num grau o pisava, em panelas o cozia e fazia bolos. O seu sabor era como bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Ou seja, aqui diz que ele tinha um gosto parecido com o do azeite. Em outro momento parecia que ele tinha um sabor parecido com o do mel. Era algo totalmente fora da nossa concepção. Mas era algo extremamente prazeroso, saboroso. Eu mesmo, particularmente, eu não sei cozinhar sem azeite. Principalmente por isso que a gente foi morar em Portugal. Eu não sei cozinhar sem azeite. Azeite é uma maravilha. O toque que ele dá na comida. E era esse toque especial que em todas as cozinhas do mundo é respeitada. Era o que era feito o maná. O maná tinha esse toque de azeite. E nesta condição, o que acontece? O povo murmura. O povo reclama. Moisés se sente sobrecarregado diante da murmuração, mas eu quero chamar a tua atenção porque diz o texto aqui na sequência. Olha só. Verso de número... Deus manda, Moisés reclama do seu cargo diante dessa murmuração. Ele fala, estou cheio desse povo, não aguento mais. Deus manda, olha, separa homens, estes homens vão ser cheios do Espírito Santo. Vou tirar do Espírito que está sobre você e colocar sobre eles. E olha só o que ele diz no verso 18. Disse ao povo, santificai-vos para amanhã e comereis carne. Vocês querem carne? Eu vou dar carne. Mas eu quero que vocês se santifiquem.
Santifiquem no sentido de quê? De obediência, de submissão, de compromisso comigo, de semelhança comigo, de buscar a minha proximidade, de buscar a minha intimidade. Se santifiquem, se purifiquem, tira a murmuração do seu coração, tira esse saudosismo do teu coração, tira o motivo da tua queixa do teu coração, se santifiquem para amanhã. E comereis carne, porquanto choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo que quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor nos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem ainda 20, mas um mês inteiro. Eu vou dar para vocês comida, um mês inteiro. Eu vou dar carne para vocês todos os dias. E Deus fala assim, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitaste ao Senhor. Percebem o sentimento deles? O sentimento deles era um saudosismo, mas quando aquilo toma forma, toma corpo no seu coração e se torna insatisfação, isso se torna uma atitude de, o que diz? De rejeição a Deus. Não há coisa pior, quer ver uma coisa que me irrita às vezes, a filha está perto, mas que às vezes me irrita. Agora nem tanto, porque já estão crescidos. Uma coisa que me irritava quando eram menores, a gente fazia as coisas com o maior capricho. Uma comida, algo gostoso, chegava e dava para elas. Não gosto, não quero isso. Ai, como irritava. Porque era uma desfeita minha, eu gastei tempo, então eu fiz isso com carinho, eu fiz com tanto amor. Eu fiz pensando no teu bem, tá gostoso, tá muito gostoso, come filhinha. Não gosto. Não quero. Mas você nunca experimentou. Mas eu não gosto. É mais ou menos essa a sensação do povo de Israel em relação a Deus. E quando nós oferecemos algo com maior carinho, com maior amor, algo que nos deu trabalho, algo que foi feito com empenho de nossa alma, e a pessoa rejeita, é como se rejeitasse a nós mesmos. É uma ofensa direta para a gente. Poxa vida, a pessoa ela não está considerando a comida, ela não está considerando a minha pessoa e o meu empenho em cuidar da sua necessidade. E Deus diz claramente, porque rejeitaste ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele dizendo, por que saímos do Egito? Por que Deus se intrometeu na minha vida? Porque Deus foi tirar a gente do sossego do Egito. Essa é a rejeição. Eles não rejeitam somente o pão, eles estão rejeitando todo o processo e ação de Deus sobre as suas vidas. O livramento, as pragas, a travessia do Mar Vermelho, a provisão, a rocha que brotava água. Eles estão rejeitando tudo isso. Ele falou, eu preferia não ter conhecido Deus, eu preferia não ter me relacionado com Deus, eu preferia não ter testemunhado todos os milagres. Deus podia ter me deixado lá no Egito, era a melhor coisa a fazer. Porque eu estou tendo muito trabalho aqui, agora eu estou tendo que andar. Eu tive que ficar acampado 2 anos fazendo um tabernáculo para Deus, vendo Deus se manifestar no monte, vendo a coluna de fogo diante de nós durante a noite e a nuvem cobrindo no sol durante o dia. E durante 2 anos eu já estou cansado de andar atrás de Deus e Deus todo dia fica me dando maná. Todo dia Deus fica me dando sustento, um sustento que não atende às minhas expectativas porque eu quero muito mais, eu mereço muito mais. E eles dizem, melhor seria nunca ter conhecido Deus, melhor seria nunca ter relacionado com Deus, melhor era a gente ter ficado lá no Egito. E Deus diz o que? Isso é um sentimento de ingratidão, de rejeição direto à sua pessoa. E respondeu Moisés, o próprio Moisés, ele olhou para Deus e disse assim, Senhor, 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu disseste, dar-lhe-ei carne, e comerão um mês inteiro. Espera aí, uma revoada, como aconteceu no capítulo 16, de codornizes que vem à tarde, e Deus mostra o seu sinal ali, tudo bem, mas 30 dias? 30 dias, Deus, olha a colocação de Moisés, não é a colocação do povo. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelha e do gado, que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar, que lhes bastem. Moisés como falando, Deus, olha, desculpe lá, mas eu acho que esse negócio que o Senhor está prometendo é meio difícil. Provisão para esse povo por 30 dias, carne em abundância.
E olha aqui que Deus diz: porém o Senhor respondeu a Moisés, ter-se-ia, presta atenção, ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se te cumprirás ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 anciãos, eles foram cheios do Espírito, e Deus os conduziu. Agora veja o capítulo de número 11, verso 31. Então soprou um vento do Senhor, e trouxe codornizes do mar, e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, e ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 2 côvados, o côvado é 45 centímetros. 2 côvados são 90 centímetros, propriamente 1 metro. Aqui está dizendo que a terra se cobriu de codornizes numa altura de 1 metro. A terra ficou coberta de codornizes, era um enxame de codornizes. E olha o que diz o texto. Levantou o povo todo aquele dia e noite, e o outro dia, e recolheram as codornizes. E o que menos colheu teve 10 hómeres. Um hómer era 2 quilos propriamente, então aqui eram 20 quilos de carne. O que menos colheu teve 10 hómeres. E as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu com praga muito grande, pelo qual o nome daquele lugar se chamou Quibrote-Taavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas do Egito. De Quibrote-Taavá partiu o povo para Azerote, e ali ficaram. Peraí, Deus manda as codornizes, o povo pega as codornizes, Deus mata o povo que comeu as codornizes. Por quê? Vamos ver esse processo lá de Êxodo. Deus manda o maná. Deus disse que não era para pegar o maná para mais de um dia. O povo pega o maná para mais de um dia, cria bicho. Deus disse para pegar o maná dobrado no 6º dia, porque no 7º não haveria. O povo não pega dobrado porque tem medo que crie bicho. E no 7º dia vai procurar e não encontram. Daí passa 2 anos, o povo já naquela rotina. Deus faz o quê? Deus manda codornizes. E Deus diz, eu não vou dar para vocês um dia. Eu vou dar codornizes para vocês por 30 dias. E o que eles fazem? Eles pegam, o que nos dá a entender aqui, que eles estenderam. Talvez esse estender aqui, eles começaram a pegar as codornizes e preservar essas codornizes para os próximos dias. Como que falando, eu tenho que pegar para hoje, porque hoje tem, amanhã não sei. E Deus diz, não, você não vai ter comida, você não vai comer carne só um dia. Você vai comer carne 30 dias. Coma hoje o necessário, porque eu vou te dar comida por 30 dias até você enjoar. Mas o povo faz o quê? No primeiro dia come demais, pega demais e come como se não houvesse amanhã, como que dizendo para Deus, Deus, o Senhor trouxe hoje, mas eu não sei se amanhã essas codornizes vão estar aí. O Senhor disse que será 30 dias, mas eu não posso confiar que será 30 dias. Então eu vou salgar, eu vou estender, eu vou colocar no sol, eu vou preparar essa comida aqui, provisão para o futuro. Porque na minha provisão eu me garanto, na tua provisão eu não descanso. Percebem o processo todo? Essa dificuldade do homem confiar em Deus, de descansar em Deus. E neste processo o homem se perde. E ao se perder ele transforma oração em murmuração. E sabe qual é a dificuldade hoje? Que nós vivemos em época de muita murmuração. Nós murmuramos porque temos. Nós murmuramos porque não temos. Nós murmuramos porque estamos numa situação por causa do vírus. E quero te dizer, essa situação vai passar. E quando passar, Deus vai estar contigo. Mas sabe onde Deus está agora? Ele está contigo. Ah, mas tem necessidades. Eu sei que você tem necessidades. Talvez os dias sejam difíceis, mas a mão do Senhor não se encolheu.
O braço de Deus não se encolheu. Não permita que nesses dias em que a televisão, em que a mídia massacrantemente dá testemunhos de catástrofes, de desgraça, dá até nojo de assistir televisão, porque ali vão dar os testemunhos tristes de quem morreu e os testemunhos alegres dos milhares que não morreram. E o testemunho, mas morreu 20 mil pessoas. Morreu 20 mil pessoas no Brasil, mas quantas mil não morreram? Que passam das centenas, milhares, milhões de pessoas no mundo que foram curadas. Porque os nossos olhos não se concentram na desgraça, se concentram na graça de Deus, que supre a nossa necessidade, que supre a nossa alma. E muitas vezes nós estamos angustiados por quê? Porque nós entramos na filosofia deste mundo de só dizer o governo está ruim, a saúde está ruim, a situação é péssima, o futuro é horrível, a catástrofe nos espera, o desastre está lá na frente. Não, meu querido. Tua vida está sendo conduzida por um Deus que cuida de ti. O que te espera não é a catástrofe, o que te espera não é o desespero, o que te espera não é o desastre. O que te espera é a provisão de Deus, porque Deus é contigo. E se você permitir que este mundo influencie essa visão, você vai ficar deprimido, você vai ficar angustiado, você vai ficar desalentado, você vai ficar desesperado. Porque neste mundo maldito de Satanás, nesse mundo regido por Satanás, o que ele quer gerar no homem é justamente o quê? Uma insatisfação no nosso coração em relação à provisão e ao cuidado de Deus. Assim como o povo de Israel murmurou, criticou, descreu, não confiava em Deus, dando demonstrações claras disso. Isto era uma atitude de rejeição à pessoa de Deus. Hoje nós estamos na mesma situação, sendo bombardeados de todos os lados para que nós venhamos a rejeitar a provisão de Deus, porque Deus tem cuidado da tua vida, Deus tem assistido a tua vida, e até talvez você nos ouça e diga, pastor, mas eu estou com o vírus. Se você está ouvindo, está podendo assistir, é porque Deus já tem te dado a vitória sobre o vírus, e você tem superado. E você vai superar? Ah, mas eu estou com sintomas. Os sintomas vão passar. E Deus que está contigo agora continuará com você quando os sintomas passar. E você dará testemunho da vitória que Deus te deu, do livramento que Deus te deu. O nosso futuro não está enterrado debaixo da opinião da Rede Globo, da opinião da Rede Record, da opinião da Rede Bandeirantes, ou da CNN, ou seja, de quem for. O nosso futuro está sendo conduzido por um Deus que cuida de nós, que investiu a vida do seu próprio Filho por nós, e nós podemos confiar nele porque ele vai prover a nossa necessidade, seja ela qual for. Não se permita ser como o povo de Israel que murmura por medo da doença, murmura por medo do desgoverno, murmura por medo de situações adversas que possam vir sobre a tua vida. Não murmure por causa disso, mas erga os teus olhos e louve a um Deus que já tem cuidado de ti e continuará cuidando de você. Não se desespere, não se desanime, não se desalente no meio disso tudo, mas procure em Deus conforto, e que a tua oração não seja uma oração de murmuração pelo que você não tem, mas seja uma oração de gratidão pela confiança no Deus que você tem no teu coração. A tua oração seja essa: Senhor, amanhã haverá maná, porque o Senhor disse e eu confio em ti. Amanhã não haverá maná, porque o Senhor disse e eu confio em ti, que o que eu tenho hoje é necessário para hoje e para amanhã, mesmo que amanhã não venha maná. O Senhor disse que vai ter codornizes, eu vou pegar as codornizes para que eu me sacie nesse dia, porque amanhã haverá mais. E quando terminar a de amanhã haverá mais, até o momento que eu não vou conseguir nem olhar codornizes. Por quê? No dia que eu não conseguir mais olhar codorniz, eu vou voltar para o meu maná com mel, com gosto de mel, com gosto de azeite, e vou comer aquele maná e vou dizer que coisa boa saber que Deus cuida de mim, Deus provê a minha necessidade. E sabe quanto tempo durou o maná? Durou exatamente até que o povo de Israel pudesse ter a sua primeira colheita na terra prometida. O dia quando o povo colheu da terra, tirou da terra o alimento necessário, no dia seguinte já não houve mais maná. Por quê? Porque Deus sabe a tua necessidade.
e Deus vai suprir a tua necessidade. A palavra de Deus diz que em Cristo Deus suprirá todas as nossas necessidades. Por isso, nesses dias, não se abata, não se desalente, não se desespere, não se angustie. Saiba que Deus está contigo e Ele é o nosso provedor, Ele é a nossa provisão, Ele é o nosso sustentador, Ele estará conduzindo nas nossas vidas. Que a nossa vida não seja uma procura daquilo que não temos por insatisfação com o que temos, mas que a nossa vida seja até uma apresentação do que não temos diante de Deus, mas uma apresentação que está vinculada a um sentimento de gratidão do nosso coração por tudo aquilo que o Senhor já nos tem dado. Não que nós não possamos pedir, não que nós não possamos ir até Ele com as nossas necessidades, mas que nós possamos ir até Ele com as nossas necessidades, e essas necessidades sejam apresentadas a Ele, baseadas num sentimento de profunda gratidão e reconhecimento pelo muito que Deus tem nos feito. Quando nós entendermos essa dimensão, nós seremos diferentes do povo de Israel e viveremos numa dimensão de sustentação de um Deus, de suporte de um Deus, de provisão de um Deus, que nada vos tem deixado faltar. O meu desejo é que você possa encontrar esse caminho e descansar nessa certeza que temos esse Deus que cuida de nós. E guarde muito bem no teu coração, quando nós não nos portamos desta maneira diante de Deus, Deus se sente rejeitado por nós. Deus sente que rejeitamos não só este momento, não só este pequeno problema, não só esta pequena fração de necessidade, mas nós, quando rejeitamos isso, estamos rejeitando toda a obra de Deus sobre a nossa vida. Ou nós aceitamos esta obra em sua plenitude, ou a rejeitamos plenamente. Por isso, aprenda a desenvolver um coração grato. Como Davi dizia no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O meu desejo é que Deus nesse dia possa te visitar, te alentar, te fortalecer, e que Deus possa suprir a tua necessidade em Cristo Jesus. Que você possa ser abençoado e livre de todo mal, e que você possa encontrar o descanso em Deus, para que a tua necessidade seja suprida nele.